Estou em Olinda, aqui em Pernambuco, e hoje a gente vai entrar nessa casinha amarelinha linda aqui. Olha o piso azul que leva até a cama. Eu sou a mulher das plantas. Onde eu chego, eu saio plantando coisa. Mesmo se tiver muita coisa, eu arrumo um buraco para botar mais alguma coisa. Gente, eu vou mostrar para vocês de longe e depois a gente vai chegando perto de cada obra pra gente ver, né? Olha a casa toda. Que demais. Olha que lindo esse banco, Alexandre. Olha que sonho. E essa dragoa que cospe à noite, que é o nome da Que obra. legal que é uma dragoa. Dela é uma dragoa. E a gente tem obras aí nessa parede de vários artistas. A gente recebe visita de sagui, de tanto tipo de ave que você nem imagina. A gente tem a vista incrível, que faça chuva ou faça sol, Olinda sempre tem uma vista inspiradora. Ainda nesse vídeo a gente tem muita coisa dessa casa para você ver, então fica aí pra gente chegar até o final. Oiê, tudo bem? Olha onde que eu estou, em Olinda, aqui em Pernambuco, e hoje a gente vai entrar nessa casinha amarelinha linda aqui, que a gente vai na casa da Helena, e claro que a gente vai ver ali muita brasilidade e muito artesanato, e eu quero que você vá comigo. Agora sim, antes da gente entrar, eu quero te convidar para você se inscrever no canal. Aí você se inscreve, ativa o sininho e também você pode se tornar membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos e também fazer parte dessa grande família Life by Luffy, não é? Agora eu vou bater naquela porta verde lá, a porta verde, e a gente vai entrar juntos e descobrir todo esse universo por trás dessa fachadinha. Vamos? Ai, gente, que delícia e que curiosidade que eu estou para entrar nessa casinha maravilhosa. Aliás, a rua toda é linda. Hoje está um dia mais chuvoso aqui em Olinda, mas a gente vai entrar agora aqui nessa casa. Eu vou bater essa porta verde agora e a gente vai lá conversar com a Helena. Você já conhece a Helena e agora a gente acabou de descobrir, literalmente acabou de descobrir uma outra coincidência. Quer ver? Helena! Oiê! Que linda! Dá licença! Ai, que gostoso! Ai, como é que entra aqui? Ai! Tchan, tchan, tchan. Cadê meu abraço? Quanto tempo! Tudo bom? Tudo bem? Ô, Alexandre! Bom, querido, tudo jóia? Não só eu quero te contar essa coincidência, como muita gente que está assistindo esse canal também vai lembrar. Sabia que esta exata casa foi uma das primeiras casas que eu fotografei, eu ainda nem gravava, para o Life by Luffy? Não acredito! Da Cibele e do Léo! Isso! Cibele, querida! Querida, gente, é a casa de Olinda! É a casa de Olinda! Que demais voltar aqui e agora ver uma nova história! Que legal! E o piso, como que foi essa chegada aqui? Essa chegada aqui em Olinda, na verdade, é uma extensão da nossa casa, né? Quem mora em Recife mora também em Olinda, necessariamente. Eu sempre tive um sonho, porque eu vivo muito em Olinda. Eu curto muito Olinda, eu venho para Olinda quase todo final de semana. E eu acho que a gente tem um pedacinho aqui em Olinda e abrir a casa para outras pessoas conhecerem Olinda era um sonho antigo. E isso terminou acontecendo há alguns anos e foi incrível. Eu amo muito esse cantinho e estou muito feliz de vocês também poderem conhecê-lo. Que linda! E o seu toque pessoal aqui, o que você trouxe de... você mudou a cor da casa, alguma coisa? Chegou a pintar? Tem muitas mudanças. Eu trouxe quadros que se conectam com Olinda, de artistas daqui. Eu mudei aqui as cores, eu fiz umas pinturas. Ficou linda, que é tipo um abacate, assim, uma cor, isso, né, um verde. Esse verde aí diferente para dar aquele aconchego. Olha que linda essa peça. Isso. Maravilhosa. Aliás, você é uma super incentivadora do artesanato brasileiro, da arte brasileira. E a gente falou muito isso no seu primeiro vídeo. Vocês lembram, gente, que eu já mostrei seu apartamento. Aqui, eu adorei aqui na entrada. A gente não mostrou de trás, mas olha que peça linda. Nosso querido Homem da Meia-Noite, ele está aqui também com a gente. Aqui essa rua é uma rua muito bonita.
É uma rua muito central, digamos assim, porque a gente sobe um pouquinho, a gente já está na Sé, a gente desce um pouquinho, já está nos quatro cantos de Olinda. É uma rua que o carnaval passa aqui na porta, não passa? Exato, passa também aqui na porta, alguns blocos passam por aqui. Olha essa peça, que peça mais linda, essa escrivaninha, hein? Esse quadro aqui é de Teresa Costa Rego, que é uma pintora, é nosso ícone, na verdade, moradora de Olinda enquanto viveu. E até hoje ela tem uma casa aqui, a neta dela mora aqui, e eu tenho uma paixão muito grande pela obra de Teresa, e ela não poderia faltar aqui na casa de Olinda. E é linda mesmo, viu? E somos recebidos com flores, espadas de São Jorge, as sereias. Ai, que linda. Eu estou vendo que você tem várias sereias aqui no caso, né? Eu tenho várias sereias, as sereias também representam muito do meu imaginário, eu gosto muito de sereia. Toda casa minha tem sereia. Que demais. Olha que lindo esse banco, Alexandre. Olha que sonho. De quem é? Esse banco é de um artista da Ilha do Ferro, vocês vão ver aqui. Tem outros também, outras obras. Seria do Vavan? Esse não é do Vavan. A gente tem outros Olha, aqui que são do Vavan. cobra aqui, que linda. E aí você já coloca esse espelho que acaba refletindo. O que é essa parte aqui? Essa parte aqui, na realidade, é um móvel que tem vários trequinhos, como eu gosto de chamar. E cada trequinho desse representa uma coisa, desde aquela máquina de costura antiga, lá em cima, lá embaixo a gente tem uma que funciona maravilhosamente, embora eu não costure. Isso aqui é de um artista que vocês também já conhecem, né? Ela lá da Oceania, que é a Gil Simões, maravilhosa, assim como aquele quadrinho que está ali em cima Como também que é o nome? dela. Desculpa. Gil Simões. Gil Simões. Gil Simões, ela é artista, ela é uma pintora, uma artista plástica, mas também é minha bruxa favorita. Ai, que ótimo! Ela trabalha com cartas, com tarô, ela é uma apaixonada e uma estudiosa, quase uma cientista do tarô, e as cartas dela falam mais do que você imagina. E elas são ela é daqui de Olinda? Ela é de Recife. De ela não é de Recife? Olinda. Olha aí, gente, a gente vai descobrindo várias coisas. E aqui essa galera, esperando essa galera é Carnaval de muito Olinda. antiga, ela é essa galera mais velha do que os originais, porque eles já estão comigo, eu acho que há uns quase 30 anos. E aí eu coloquei eles aí nessas malinhas, com pernas. Essas malinhas dizem que elas andam à noite. Olha mas aí, eu nunca gente, vi, mas o pessoal diz que sim. Eles legal. passam aqui parados esperando o carnaval o ano todo, mas o carnaval já está na porta. A gente já tem carnaval aqui acontecendo no final de semana e a partir de setembro todo mundo sabe que guerreou em Olinda, né? Que aí as prévias começam com força. Já começa em setembro? Gente, que incrível. Olha que legal aqui, olha, a vida é feita de coragem. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Muito bom. Adorei a laúça aqui, olha. A evolução da laúça. Que ótimo, muito bom. E essas duas portas? Isso aqui é um banheirinho, um lavabo, que ele é animado o ano todo. Eu tô vendo, pode ele já tem um clima de boate Páscoa, aqui. pode ser Natal, ele tá assim, vibrante. Então isso aqui é para quem tiver na urgência de fazer o seu xixi. Tudo aqui é carnaval, ó, carnavalizar. O ano todo. E aí, gente, você vê, olha que dica de decoração, não tem absolutamente nada, só um quadrinho, e aí quem faz a decoração toda é a louça colorida, né? Tem aqui esse lustre também todo colorido. Ali também é outro banheirinho, não? Não, aqui é uma dispensa. Uma tem, dispensa. Desde estandarte de bloco de carnaval, que a gente tem uns blocos meio fuleiros, aí a gente deixa o estandarte aí. Que legal! Uau! Você Vamos pediu aqui pra conhecer a pintar sala. Aqui. Olha essa arte pintada aqui. Que lindo! Quem é esse artista aqui? Esse é Bozó Bacamarte. Olha Esse quadro eu tenho ele há muitos, muitos anos. Essa aqui a gente tem que ver de longe, né? Então eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou mostrar para vocês de longe e depois a gente vai chegando perto de cada obra pra gente ver, né? Olha a casa toda. Essa obra aí é de uma artista super jovem chamada Carla. E essa dragoa que cospe à noite, que é o nome da obra. Que legal que é uma dragoa. Dela é uma dragoa. E a gente tem obras aí nessa parede de vários artistas, não é, locais. A gente tem ali J. Borges. Que os dois, aqui. ali em cima é o que a gente chama da matriz, não é? Que é justamente o suporte da serigrafia, não é? A madeira que dá origem às serigrafias todas que vem desse coração na mão, que é uma das obras dele. J. Borges, que faleceu recentemente, não é? Na época que esses quadros foram colocados aí, ele ainda estava vivo. Ainda estava vivo. A dragoa que cospe à noite. Que interessante, gente. E aí aqui, olha, essa aqui realmente é agora uma relíquia do André Menezes, essa obra. Que linda que é essa daqui. Aqui é de Derlon.
que vocês vão ver ali que também tem uma obra dele na própria parede. Aqui é Fernando Pérez, que é um artista moderno, jovem, que alguns não conhecem, mas assim, eu adoro as coisas dele. Ele tem uma criatividade realmente preciosa e essa gravura é dele. Agora sim, vocês aqui em Recife e no Pernambuco, é muito interessante como vocês têm muitos artistas, Tem né? muitos A criatividade aqui é algo, Isso. sabe, que a pessoa já nasce, já aprende na escola, não sei, vive realmente. Alguns que nem entram no circuito comercial, Luffy, mas que fazem parte do cotidiano de exposições locais aqui em Recife e aqui em Olinda também. Sempre é muito importante apoiar quem é daqui, quem a gente conhece, quem a gente acabou de conhecer, e não só assim, apoie só quem é de fora. Então isso é tão bonito aqui, eu acho que isso é um exemplo para o Brasil e para o mundo, muito legal. E a gente faz isso porque a gente, na verdade, convive com essas pessoas, a gente entende o que é que motiva, o que é que impulsiona a obra delas. Nem é exatamente uma coisa só para incentivar o artista local, é uma coisa mesmo de você se conectar com a obra do artista local. Já gosta, né? Sim. Gente, e essa peça, que sonho, olha isso. Essa peça é uma peça antiga. Tem um antiquário que fica em Gravatá, que é uma cidade a 1 hora de Recife. E essa peça foi comprada lá e é uma peça maravilhosa. Maravilhosa. Ela estava assim inteirinha, completa. Sérgio, que é Sérgio Zazá, que é o dono do antiquário, ele tem peças assim que ele consegue pensar e colocar para as pessoas. Ele realmente é um catador de peças. Um catador de peças. É incrível, olha. O antiquário dele. É um lugar massa para ir tomar um café e um bolinho no final da tarde. Olha aqui, gente. E esses galos são do Léo, né? Esses galos são do Léo, eles moram aí desde sempre. Porque vocês sabem, gente, que aqui tem o galo da madrugada, né? E eles são chapéus, né? É muito legal. Também são. Agora, posso dar uma dica de cozinha aqui para todo mundo que eu acho muito legal? Vocês estão vendo que é um armário que vem desde lá até aqui a mesma madeira, e esse armário ele vai se transformando em sala de TV, em escrivaninha, com a mesma madeira, tá vendo? Ó? Então ele acaba aumentando ainda mais a casa, que fica muito legal. E claro, sempre usando decorações de artesanato junto com os utilitários, né? Que é muito legal, olha. E essa cozinha ela é muito convidativa, né? De você ficar aqui, olha, interagindo com todo mundo. Isso. Ela não isola ninguém. A gente costuma fazer aqui umas farrinhas, uns jantares. E aí quem está na cozinha fazendo a comida fica interagindo e conversando. É como cozinha aberta. Eu gosto muito dessa proposta. Isso é muito gostoso de reunir. E aqui é a sala onde vocês estão sempre juntos, na verdade, aqui, né? Isso. Aqui a gente consegue reunir uma quantidade boa de gente, é um lugar arejado, a gente tem a vista incrível, que faça chuva ou faça sol, Olinda sempre tem uma vista inspiradora. E é isso, a gente desce, a gente sobe, a gente tem uma parte ao ar livre. Se você está sozinho, pensando em silêncio, é um programão. Se você está aqui reunindo amigos e fazendo uma festa, é outro programão. Olinda é Olinda. Ela te traz uma calma, né? Uma tranquilidade, ao mesmo tempo uma festa, um agito, tudo que você quiser, né? E aqui à noite é muito bom de a gente ouvir os tambores ecoando, porque aqui por baixo tem muito lugar de ensaio, porque aqui, carnaval, como eu disse, é a partir de setembro, mas o ano todo se ensaia, os músicos, os percussionistas, então, de todos os quintais aqui, a gente ouve música, som saindo de algum lugar de Olinda, e é incrível. Nossa, que legal isso, viu? E olha aqui, você tem aqui os livros, a casinha e mais uma laúça luminária. Essa tá demais, né? Como é que é o seu processo de ir na FENEARTE, por exemplo, em outras obras de outros locais de artesanato? Como que é o seu olhar na busca dos artesanatos que você vai encontrando? É uma coisa totalmente intuitiva, Luffy. A gente tem muitas feiras aqui, né? A FENEARTE é a mais conhecida, talvez a maior delas, mas a gente tem muitas feiras importantes de arte popular. Antigamente, quando a gente não tinha essas feiras ainda, a gente sabia de alguns artistas, principalmente em cidades aqui do interior, e eu costumava ir
até a casa deles, Que em Tracunhaém. legal. Ainda ontem eu tirei uma foto lá na abertura da FENEARTE com o Miro dos Bonecos, que eu tenho foto com ele lá em Carpina, que eu fui até a casa dele, isso já há uns 20 anos ou mais. A gente não tinha ainda essas feiras, não existia a FENEARTE. E ver esses artistas na ala dos mestres ali, depois de tantos anos, quando a gente viu muitas vezes o trabalho, sem ter essa estrutura de feira que a gente tem hoje em Pernambuco, é muito gratificante, é lindo de ver. E ver também como o Brasil está abrindo mais os braços para o próprio artesanato, né? Exatamente. É tão bonito de ver isso. Isso, a forma de apoio também que chegou até esses artistas, de colocar o trabalho deles e tornar acessível através de plataformas como o Instagram e outros de internet, que sem esse suporte talvez muitos artistas não tivessem acesso. Isso é muito legal também. É verdade. E aqui, essa pia linda que tem aqui, antiga, com esse espelho vermelho, que graça. Isso. Isso rende muita foto, viu, Luffy? Né? De noite chegam ali, tem uns selfies muito mal assombrados e muito engraçados. Esse espelho já refletiu muita coisa. Olha isso. Inclusive tem umas ruínas de uma casa aqui do Tem, lado. essa ruína é uma ruína antiquíssima, inclusive. Quem for um dia, esse terreno tem dono, mas se um dia for construir essa ruína, há de ser preservada. E ela é muito linda. Por mim, eu faria uma iluminação aí nela pela noite ficar, inclusive valorizando aí o terreno. É verdade, hein? É verdade. Você pode até fazer daqui e jogar lá. Exatamente. Olha aqui, olha, tem toda essa parte. A gente vai lá nessa parte de baixo? Vai, né? Vai, vamos sim. E a gente ainda deu sorte que deu uma estiagem na chuva aqui. A gente não falou que tem sorte. Fala dessa rede que o Alexandre está aqui apaixonado. Essa rede, inclusive, ela é do Ceará. E ela está na FENEARTE também. O pessoal do Ceará, o stand do Ceará. E vocês podem encontrar ela por lá. Não é linda? E uma rede faz muita diferença, né? Vocês lembram dessas velhas conhecidas? Sim, as nossas super. queridas cadeiras do Cinema São Luís. A gente tinha delas, tem delas lá no Oceania, que vocês viram naquela época do vídeo. E elas estão aqui. Na verdade, onde eu estou, as cadeiras do São Luís estão também. Gente, o que ela está falando do Oceania é o outro vídeo que, inclusive, eu vou deixar para vocês aqui, para vocês assistirem. O primeiro comentário que eu deixar ali já vai ser o link para vocês assistirem, que é o outro apartamento que eu mostrei da Helena, lá na Praia de Boa Viagem, que é o edifício Oceania, famoso por ter sido o cenário do filme Aquários, que é maravilhoso, com a Sônia Braga. E esse vídeo fez um sucesso, todo mundo amou conhecer. Onde a gente vai agora? A gente pode ir lá embaixo, e aí a gente vê outra parte da casa. Preferem por aqui ou podemos vir por aqui também. Pode Vamos ser ali que por tem dentro. uma parede de pedra que bem linda, né? Essa importante. daqui ela é diferente, né? Do espaguete, como a gente chama, né? Tá muito bonita mesmo. Ali é outra pintura do Derlon, que é aquele artista que eu falei que é o mesmo artista do quadro ali da parede. Sim. E ele também tem umas sereias incríveis, como eu falei. E você adora sereias, Aqui né? também é uma sereia, esse e de quem totem. que é? Esse é mais antigo, né? É super bonita. Com certeza aqui foi transformado da casinha original para fazer esse espaço mais aberto, né? Exato. Eu gosto muito dessa telha à mostra, porque dá aquela sensação de você estar justamente numa casa secular, que é o caso dessa casa, uma das mais antigas de Olinda, nesse estilo sobrado. E lá em cima é até de palha, ó. Quando a gente subir lá eu vou mostrar para vocês, tá, gente? Espera aí. Vai vendo que lá em cima são os quartos e a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Agora, o que a gente vai ver lá embaixo? A gente vai lá embaixo ver outra sala e temos um quarto também. No decorrer tem essa escada com essa parede de pedra que é original da construção da casa, inclusive. Então fica aí, vamos com a gente até o final para vocês assistirem tudo que tem nessa casa embaixo e em cima. Como é que é a história dessa pedra aqui? Essa pedra aqui, essa base, é original da casa. Desde a época da construção. Olha isso. E isso já tem o quê? Uns 100 e tantos anos? Muito mais. Isso aí, como eu falei, porque essa casa, as casas de Olinda, elas passam às vezes por algumas reformas, por algumas mudanças, tudo isso bem acompanhado, porque é um critério rigoroso, o IFAM, tudo acompanha. Nada pode ser feito sem esse aval, sem essa concordância. Talvez se vocês não saibam, mas Olinda é uma das cidades históricas mais preservadas e mais cuidadas aí do patrimônio, mais antigas do Brasil, né? Então, com isso, a gente tem essas construções aqui, que é o que ela está falando, que são muito, muito antigas, inclusive com essas pedras. Agora, a gente passou por esse lagarto aqui, a gente não pode deixar de falar dele. Tezu. Hã? É um tezu esse lagarto aí. Maravilhoso mesmo. Tezu, que é um dos lagartos dos nossos biomas. Um tatu, bola também, tá aí.
Ou seja, aqui deve ter sido até escavado para chegar aqui embaixo, né? E ter essa isso. abertura toda. Sim. Olha que mais artes aqui. Gente, e aquele cabrito ali? Ah, aquele cabrito, Bode. ele é, exato, ele é um cabrito que eu gosto porque justamente ele é estranho, ele é um bode... Adoro. Eu andei com esse bode nas costas um tempão, eu comprei ele numa viagem, e eu gosto muito dessa cara dele, de que quer dizer mais nada disso. Mas... É. Você escutou o que ela falou, gente? Que quer dizer mais nada disso. Adorei isso, gente. Outra coisa que eu adorei é uma mesa tambor. Olha. Uma mesa alfaia, eu toco alfaia, sabia? Aí eu falei tambor, mas chama alfaia. Então vamos lá, alfaia. Mas é um tambor, é um tambor. É, você toca? Toco. E você sai no carnaval junto com todo Eu mundo? hoje não saio mais, mas já saí muito. Já tá na veia, né? Não tem jeito. Eu agora gosto de não ter muitos compromissos no carnaval, para entrar em bloco, sair em bloco. E só curtir, né? Só curtir. Olha aí, exatamente. gente, primeiro vamos falar desse piso, que aqui talvez mostre como eram. Aqui devia ser um quarto, algum cômodo, aqui devia ser outro, Isso, será? E aqui isso. era Essas a divisórias passagem? são geralmente decorrência disso mesmo. E eu gosto muito, desde a primeira vez que eu entrei nessa casa, dessa diferença que tem entre os espaços. Vários tipos de ladrilho hidráulico no mesmo vão. Que é o que a gente inclusive encontra mostra, aqui. é quase um tapete, né? É quase um tapete, funciona como um tapete. E a Exatamente máquina que isso. de costura aqui Essa que máquina funciona? está totalmente azeitada. Se quiser fazer um sortinho aí já para voltar no carnaval, Olha, estamos aí. Que maravilha, que relíquia. Funcionando totalmente, uma máquina Singer, gosto muito, porque na minha casa tinha uma que tinha sido da minha avó e eu costumava dar uma mexida nela, então assim, eu gosto muito das máquinas. Muito E o que bom. elas Aqui lembram. tudo é meio convidativo, né? Para você ficar reunido e curtindo. Isso. Aqui, quando a gente vai fazer alguma coisa, esses móveis são versáteis, puxa para lá, puxa para cá. E a festa tá pronta. Vira um lounge lá fora, a gente coloca, porque às vezes as coisas aqui em Olinda são assim. A gente nunca sabe o que vai acontecer, quanto tempo vai durar, nem quantas pessoas vão vir. Porque todo mundo vai chegando e o povo de Olinda vai chegando e o boca a boca começa a funcionar. Ó, tá tendo um auê ali, tá tendo uma festa na casa de fulano, bora lá. Não tem esse negócio de você ser convidado ou não. Bate na porta, chega mesmo e entra. Então, mesmo? tem que ter lugar pro povo sentar. Que legal. Só água no feijão não resolve, não. Tem que ter canto para o povo caber. E todo mundo é bem-vindo. Chegou, todo mundo tá é aí, bem-vindo. né? O boca a Que boca legal. para festa em Olinda, pense numa coisa que funciona. Ah, sim. Olha que graça esse canto com várias referências também. E você vê que as referências elas estão mesmo em vários museus. Esse museu é aqui em Recife? Casa Não. Do Pontal? Não é. Na Bahia? Mas é um museu de arte popular, mas não é aqui no Recife, não. Não é. Não. Que lindo que tá isso. Gente, olha aqui que interessante, feito de copinho, não diria. Olha isso. Muito bacana. Então aqui a galera deve ser o que conecta com você com o externo, né? Isso, Ali. é. Gente, que linguarudo. O que Ele ele fala? é assim, ele é bem amostrado. Ele é bem amostrado. Olha que lindo isso daqui. Que, para quem não sabe, mas acho que a gente falou também lá no seu outro vídeo, que era muito comum ter essas partes, só que sem o vidro para a pessoa, para ter ventilação, né? Sim. Lá no seu outro apartamento é assim, não é? Isso, exatamente. E é bem importante para fazer essa circulação de ar. Eu gosto muito dessas passagens que, no caso aqui, não é o cobogó, mas é o ferro. São as grades de ferro antigas que funcionam também como se fosse um cobogó. E esse linguarudo, qual é o personagem dele? Ele é também o Homem da Meia-Noite, mas ele está na versão linguarudo. Mas é o mesmo homem, é a cartola O que é dele o Homem ali. da Meia-Noite? O Homem da Meia-Noite é o anfitrião de Olinda. Ele é um homem antigo, é o bloco mais antigo que tem. E aí ele sai exatamente no sábado de carnaval, à meia-noite, e ele arrasta multidões. Ele faz um percurso pelas ladeiras de Olinda e vai até o Cariri, que é onde ele recebe a chave para abrir o Carnaval de Olinda. Que demais, olha que história, né? Tudo aqui é tão forte, né, de referências históricas. E aqui atrás tem o quê? Isso aqui é um quarto, vou abrir para vocês. Aqui são 4 quartos, 2 lá naquele vão que a gente não chegou ainda, um no principal que a gente vai nele e esse aqui embaixo. Vocês viram que ela falou que a gente ainda não chegou, ou seja, ainda nesse vídeo a gente tem muita coisa dessa casa para você ver, então fica aí pra gente chegar até o final. Ai, que gracinha! Aqui a gente abre a janela, quem quiser dormir de janela aberta pode dormir, aqui e é o bem calor tranquilo. pede, né? Mas também se quiser ar-condicionado, Olha que ele móvel tá aí. mais lindo esse, hein? Muito gostoso mesmo.
Aqui tá bem fresquinho mesmo com o ar-condicionado. E aqui um closet, aí conecta lá atrás no banheiro. Aí é um banheiro, né? Todos são suítes. Olha a janela vermelha. Tá vendo, gente, como faz diferença você trazer uma cor para sua casa em alguma coisa específica? Nesse caso, a janela. Ficou muito bonito. Olha o baú. E esse piso hidráulico é uma Esse loucura, piso é lindo, né? lindíssimo. É muito bonito mesmo. Sou fã desses pisos. Chegamos nessa área que deve rolar várias coisas interessantes. Aqui rola várias coisas. Aqui no São João a gente faz forró. Aqui no Carnaval não precisa nem dizer. Durante o ano todo é um lugar para receber, porque eu acho que Olinda é isso. É um lugar para você receber pessoas, você mostrar o que a cidade tem. As ruas por si só já tem sempre muita coisa para ver, mas você tem um cantinho para sentar, para você ter essa vista que a gente vai ter agora. É também muito importante. Muito legal. Esse e arte quintal. por todos os lados, olha isso. Não, realmente, esse quintal é convidativo, igual você falou, é uma vista muito privilegiada do Mar de Olinda, né? Isso. E do centro histórico ali, né? A gente está no centro histórico, né? Cuidado aqui só, para não escorregar. Tá molhado, gente, porque a gente veio justamente no mês das chuvas, mas a gente é tão sortudo e tem tanta energia boa aqui nesse canal que nem tá chovendo bem na hora, né? Olha aqui que gracinha as cadeiras e olha a vista. Me conta. Ali, aqui a gente está no Carmo, né, que é um dos bairros de Olinda, e aqui na frente é a Rua do Sol, que é uma rua que aparece em várias músicas, inclusive uma famosa de Alceu Valença. E aqui a gente tem uma escadaria bem ao lado. Aqui são 3 casas, né, como vocês viram, sobrados. E aí logo ali, após aquele muro, passa uma escadaria que quem quiser ir para a praia vai e volta. Hoje como a gente está quase em noite de lua cheia, a maré agora está super seca, então você pode ver ali aqueles bancos de areia com um barquinho. Mas assim, quando está no dia de sol e com a maré média, é um lugar que fica bem bonito para a gente dar uma passeada, para a gente dar uma chegada na praia. E refrescar aqui debaixo das árvores, porque olha que privilégio, porque é um parque que você tem, não é um quintal. Tem gente que tem jardim, entendeu, gente? Tem gente que tem um parque. Ali tem um chuveirão para dar uma refrescada quando a gente está no verão. Essa casa realmente está sua cara, né? Não é? E esse abacateiro aqui, que eu adoro abacateiro. Ele bota muito, muito mesmo. Cai, aqui fica verde de abacate. Pitangueira, que eu adoro. A gente recebe visita de sagui, de tanto tipo de ave que você nem imagina. Vê aqui à tarde elas pousando nas palmeiras, nos coqueiros, nas árvores frutíferas que tem aqui nos quintais de Olinda. É um programão. E como é que é a sua relação com plantas, com jardim em casa? Eu sou a mulher das plantas. Onde eu chego, eu saio plantando coisa. Mesmo se tiver muita coisa, eu arrumo um buraco para botar mais alguma coisa. E aqui também não foi diferente. Plantei cajueiro, plantei um pé de goiabeira, plantei aquela pitanga, outra que ainda está crescendo ali. Essa banheira, ela vira um freezer a céu aberto. Quando ela está um pouco descascada, vou até dar uma pintadinha nela, mas a gente bota aí garrafa de espumante, cerveja com gelo de escama e cada um vai tirando e se servindo. Vocês viram, né, gente? Porque como ela falou que é só chegar, que todo mundo, então você já sabe que é chegar já com alguma coisa para botar na banheira, né? Muito bem. Agora eu estou curioso para ver como estão os quartos lá em cima. Vamos lá. E eu quero aproveitar que você está aí assistindo a gente agora para contar o que você está achando dessa casa. O que você está achando também de ver tanto artesanato lindo e a história dessa relação e também essa conexão aqui com a natureza o tempo inteiro. É mar, é planta, é tudo e muitas histórias. Vai contando para a gente aí que a gente vai chegar lá em cima agora. Vamos. Quantos quartos tem lá em cima? Lá em cima são 2 quartos. E aqui azul, né? Ficou tão bonita a escada azul, que ela ganhou um destaque diferente dos outros lugares que tem mais um tom de verde. Gosto muito desse trabalho também de espaguete aqui, de proteção da escada. Sim. Aqui a gente tem essa arte no ferro de Diogun, é um artista incrível. Eu adoro Diogun. Conhece Diogun? Não Pronto. conheço, eu amo ele é incrível. Isso aí foi um presente que ele deu à casa, Olha essa aí. sereia. Ele sabe que eu gosto de sereia. Aí, Diogun, a gente te adora. E não podia faltar Diogun aqui também, o mestre do ferro. Olha aqui, gente, o que ela estava falando é que essa proteção aqui da escada, ela é daquele espaguetezinho. E olha só que não só fez o espaguete, como ela criou um desenho que ficou um artístico aqui, em vez de ser somente uma grade parecida com qualquer outro lugar, ela cria algo único. Então ficou muito bonito e uma ideia muito boa para vocês
também tirarem aí para casa de vocês. Ah, é um quarto antessala, é isso? Isso aqui é justamente uma antessala, não funciona como quarto exatamente, mas sim como lugar para a pessoa conversar, sentar exatamente nas camas. Ficar e aqui de às tarde, vezes, pós-praia, né? Isso. Rola às vezes uma jogatina. Quando a gente tem jovens, crianças, adolescentes, rola aqui jogo de tabuleiro. E eu adoro isso aqui. Olha, que legal, você vê a vista lá. Daqui a gente vê o mar. Uhum. E se a gente quiser pode abrir também, a ventilação entra com força. Olha que bonito que ficou, viu? Muito bacana. Esse teto com essa aqui esteira. É tudo aberto também? Na verdade, isso aqui vai ter aquela fechadura ali, porque senão entra água. Mas aqui desse lado de cá é aberto. Porque a ventilação é muito importante. Aqui é ainda. tudo de palha, tá vendo, gente? Que eu falei que ia mostrar pra vocês. E aqui essas cortininhas são muito lindas, né? Laranjas. Aqui a gente tem esses banheiros, na verdade, separados, né? O banho para dar funcionalidade. Eu amo, inclusive eu falo que isso salva casamento. Isso salva mesmo. Não é? Porque você tem... isso aqui, gente, se você estiver construindo aí na sua casa e puder fazer separado a área do banho e a área do vaso sanitário, isso é muito bom. Isso é muito bacana. E eu adorei que é tudo meio aberto, porque daí tem uma ventilação, né? E isso faz lembrar um pouco da estrutura do que eram as casas originalmente em Olinda, né? A gente tinha muita casa de pescador por aqui, e isso aqui é muito rústico. Sim, e eu gosto dessa ideia. E eu adorei que essa madeira, sabe? Que essa madeira, ela é levinha, quer te correr. Fecha para poder o ar-condicionado não sair. Sim, com certeza, ficar escurinho também. E aqui a gente chama do quarto da bagunça. Aonde? Aqui, esses dois. E aí o pessoal aqui de cima... mais bagunceiro. Fica aqui, é um lugar que cabe muita gente. E aí já que a galera gosta de festa, né? Mesma coisa. Deixa eu ver o piso, porque o piso que eu acho bonito aqui, olha que lindo. Esse ladrilho hidráulico. Aqui é uma festa para o ladrilho hidráulico, hein? É muito bacana. E ó, eu também gosto da pia do lado de fora, que ótimo. E aqui o quartinho, que legal. Contando que você falou 4, tem mais um lá na frente, não tem? Vamos visitar. A gente vai conhecer agora o último quarto da casa e você vai comigo até lá, agora. E só que antes eu vou te mostrar ela descendo essa escada aqui, ó. Pra ver como é bonito daqui de cima, que vai no piso que nós estamos, o do meio e até lá embaixo, olha. Que espaço, hein? Essa casa, ela é... grandiosa por si só. É verdade. É igual você falou, quando você entrou aqui, já falou. Não tem jeito. Não tem como. Não tem como fugir. Olha as portas, tá vendo? Com essa parte aqui. Vamos ver aqui. A gente tem aqui também nessas fotografias 2 grandes fotógrafos. A gente tem foto de Fred Jordão e de Cirumba. Cirumba, inclusive, está concorrendo agora a um prêmio. É mesmo? Uau, olha essa cama, que delícia! Olha o piso azul que leva até a cama. Que a cama já seguiu as cores do piso praticamente, né? Que linda! Isso. Uau! Ela é bem alta, né? Ai, dia da Semana Criativa Tiradentes do Vaguinho! Ai, que demais, que lindo! Olha as janelas. Bom, você morar numa casa antiga e ter esse prazer em preservar, o que você me diz? Isso aí, na verdade, eu acho que é o que move quem tem essa paixão por edifícios e construções antigas, né? E sabe da importância histórica e de memória para as cidades dessas edificações estarem em pé. E eu acho que eu sou uma pessoa que tenho obrigação por ter essa preocupação e alguma condição de, dentro do possível, preservar alguns desses espaços. Então foi o que me moveu em relação à Oceania e também em relação a essa casa de Olinda. E aqui, assim, ela é quarto, mas é camarote, né? Porque você abre a janela, você já está de frente para a rua no carnaval, né? E essa ideia aí de você abrir a janela, tá de cara para a rua. A gente aqui em Olinda, em algumas ruas, ainda tem muito esse hábito dos moradores de botar a cadeira na calçada e ficar conversando com a vizinhança. A gente tem muito isso em várias ruas, inclusive em outros bairros perto daqui, a exemplo de Guadalupe, que é um bairro que eu amo aqui em Olinda. E lá você vê muito, a rua inteira ocupada pelos moradores na porta das suas casas. É lindo. Muito legal. E olha o piso de novo. E o que esse Olinda está fazendo aqui atrás? Esse Olinda vai ser colocado ainda. Linda, é uma plaquinha. Vamos tirar ela daqui. O que o Alexandre está fazendo escondido ali que ele não vai ver?
Olha que lindo. E é antiga, né? Não, essa Não? daí também já foi da Fenearte. Ah, então É. olha aqui, ó. Já veio da Fenearte. Já. Que legal. Muito bonito, né? E aqui o seu banheiro? Vamos lá. O pé direito aqui deve ter uns 3,5 metros, né? Acho que por aí, viu? Aham. Você sair daqui, que você vai entrando. Vamos ver o que tem aqui. Olha lá, intervenção de arte. Que graça. E é tudo ladrilho hidráulico mesmo, né? Olha É. isso. Ela vai aí, vai mudando, mas vai obedecendo aí o padrão do ladrilho. Muito bom. São Gente, banheiros agora- simples, mas funcionais, como tudo que tem E aqui em preservados. Olinda, e preservados, exatamente. Exatamente. Os espelhos que você vai encontrando. Você acha que eu estou amando, pessoal? Eu estou adorando, principalmente rever agora com um novo olhar, com uma nova história. É tão bom isso, né? De poder reconhecer o potencial dos lugares antigos e viver esse potencial, né? E olha que maravilha que é esse jardim, o como você consegue estar conectada lá fora. Bom, Helena, você realmente brilhou nessa casa. Ai, que Muito bom que obrigado vocês por gostaram. trazer a gente aqui, por mostrar de novo essa casa e trazer também você com toda a sua relação com a arte, né, com o artesanal, com as pessoas. Então, quero te agradecer mais uma vez Eu que por receber a agradeço, é gente. sempre tão bom receber Ai, vocês. muito obrigado por estarem aqui com a gente, viu? Muito obrigado, Helena. E eu quero saber o seguinte, vai rolar um cafezinho aí, pessoal? Ah, vai rolar um cafezinho Então- com um bolinho de É pão, mesmo? com pão de macaxeira, delicioso, um bolinho, um café torrado, muito maravilhoso. Inclusive, gente, Pernambuco é tudo isso, viu? Se você ainda não conhece Pernambuco, você tem que vir. É muita comida boa, gente boa, né, Muita menina? comida Nossa boa, Senhora. gente acolhedora, gente que gosta de mostrar, que gosta de estar junto. É verdade. É gente. É gente, é muito bom aqui. Então, olha só, nós vamos gravar agora um outro vídeo enquanto a gente toma café e eu vou colocar esse vídeo especial para vocês lá na nossa playlist de membros. Assim você tem um vídeo exclusivo para você, tá bom? Helena, muito obrigado de novo. Ai, parabéns. Um beijo para vocês, gente. Tchau. Tchau! A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clique aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.